voltamos para mais uma videoaula. Nós ainda estamos no módulo América Anglo-Saxônica, Desafios Demográficos e Sociais. Eu havia deixado para vocês alguns exercícios, eu vou fazer a correção desses exercícios e nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. Bom, pessoal, eu havia deixado para vocês realizar o exercício da apostila na página 333. Vamos lá para a correção. Na questão 1, ele pedia para vocês descreverem brevemente a distribuição da população pelo território do Canadá e dos Estados Unidos, né? A maior parte da população dos dois países está concentrada na faixa leste, ali próximo ao Oceano Atlântico, que foi onde iniciou aí, né, as grandes colonizações, a nordeste dos Estados Unidos, do sudeste do Canadá e nas áreas próximas aos Grandes Lagos, na fronteira entre os dois países. Na costa oeste, destacam-se cidades como San Diego, Los Angeles, São Francisco e Seattle, nos Estados Unidos, e Vancouver, no Canadá. No interior dos dois países, nas áreas de clima menos favoráveis, a ocupação humana da densidade demográfica é bem menor. Isso, pessoal, principalmente, tá? Nas zonas de deserto ali a oeste dos Estados Unidos e no norte do Canadá, aonde aí é muito frio, tem um clima polar e subpolar. Então, as maiores concentrações de pessoas, elas estão justamente na parte leste, algumas aí perto dos Grandes Lagos e na fronteira entre esses dois países. Questão 2. Em que região dos Estados Unidos predominou a mão de obra escrava de africanos durante o período colonial? Na região sul. Né, eu já havia falado um pouquinho para vocês, enquanto o sul aí ele era escravagista, o norte ele tinha uma visão mais abolicionista. Então foi no sul, tá, na região sul dos Estados Unidos, onde ocorreu aí essa mão de obra escrava, predominantemente. 3. A qual atividade os escravos eram principalmente destinados nos Estados Unidos? Eles eram destinados à agricultura, como ocorreu, por exemplo, aqui no Brasil também, tá? Eles eram mão de obra escrava que iam aí para esse setor agrícola. Essas eram, né, os slides, as questões que eu havia deixado para vocês. Nós vamos falar agora um pouquinho sobre o crescimento populacional e controle na América Anglo-Saxônica, tá? No século XIX, na América do Norte, principalmente os Estados Unidos, passou por um grande período de crescimento, assim como muitos imigrantes foram para o país. Houve uma significativa melhora nas condições de vida da população e redução das taxas de mortalidade. No século XX, alguns fatores como os cuidados no planejamento familiar, a inserção da mulher no mercado de trabalho e o alto custo das famílias fez com que as taxas de natalidade diminuíssem. Aliado a esse fator, houve um rigoroso controle na entrada de imigrantes. Então, lá no século XIX, houve um boom do crescimento aí, onde entraram vários imigrantes, onde não havia um controle de natalidade, as mulheres ainda não estavam inseridas no mercado de trabalho, não tinham acesso aos meios contraceptivos, e isso veio mudar aí a partir do século XX, onde houve já uma diminuição nessa taxa de natalidade justamente por N fatores. Né? Uma maior restrição da entrada de imigrantes, a entrada da mulher no mercado de trabalho. Isso aqui, pessoal, não é somente na América Anglo-Saxônica. Isso é uma tendência mundial, essa diminuição da taxa de natalidade. Os países que fazem parte da América Anglo-Saxônica, Estados Unidos e Canadá, tiveram a colonização de povoamento. Significa o quê? Eles eram colônias que as pessoas iam para morar, diferente da maioria da América Latina, de toda a América Latina, né? México, Brasil, Argentina, Uruguai, Venezuela, Bolívia, que foram aí colônias de exploração. Isso quer dizer que o interesse da metrópole era povoar e desenvolver o lugar. Nesse tipo de colonização, a intenção não estava ligada à exploração da riqueza, como a gente viveu aqui no Brasil, com a finalidade de enviá-las para a metrópole, sim de abastecer os próprios habitantes. Então, o que eles faziam? Eles produziam, né, era uma agricultura de subsistência, pecuária de subsistência, que eles abasteciam o mercado interno. Em suma, as riquezas produzidas permaneciam no país, elas não iam para as grandes metrópoles, como foi o caso do Brasil, que produzia e mandava para Portugal, tá? Essa característica foi de fundamental importância para países como Estados Unidos e Canadá se tornassem grandes nações, sendo o primeiro a maior potência mundial com os Estados Unidos. Então isso, pessoal, historicamente contribuiu muito para que esses países hoje sejam classificados como desenvolvidos. Eles terem sido colônias de povoamento ao invés de colônias de exploração, como é o caso aí de todos os países da América Latina, de países asiáticos e países africanos. Isso contribuiu negativamente para o nosso quadro histórico aí econômico.
Estados Unidos, a imigração ontem e hoje, como era antes, né, e como é hoje. Olha só, as principais ondas migratórias, houve várias ondas migratórias, principalmente lá no século XIX. Marcha para o Oeste, 1840. Entre 1870 e 1920, 26 milhões de imigrantes, houve uma forte industrialização. Eles foram movidos principalmente aí pela industrialização. Aí houve a crise, né, a grande crise de 1929 e a Segunda Guerra Mundial. Na segunda metade do século XX, né, latinos, americanos e asiáticos predominam aqui os imigrantes dentro dos Estados Unidos. Então houve várias ondas migratórias, houve a crise de 1929. No século XIX, as fronteiras elas eram, digamos, mais abertas para os imigrantes. A partir do século XX, houve uma grande restrição, tá? E hoje aí, as maiores ondas migratórias que vão para os Estados Unidos e Canadá, eles provêm ou aqui da América Latina ou de países asiáticos. Vamos falar um pouquinho sobre a densidade demográfica. O que é densidade demográfica? É o número de habitantes por quilômetro quadrado. A América anglo-saxônica ela é formada somente por os Estados Unidos e Canadá. Não se esqueçam disso, tá? Dois países envolvidos que possuem alta densidade demográfica na região leste. Nós vimos que a maioria da população desses dois países vivem na região leste, uma vez que esta foi a rota de colonização utilizada pelos europeus. Aqui tem um errinho de digitação agora que eu vi, me desculpem, tá, pessoal? Fatores geográficos dificultaram e impossibilitaram o povoamento de algumas áreas como. Então existem algumas áreas aí que não foram densamente povoadas, mas por quê? Então eu posso estar perguntando isso numa prova. Por que existem áreas na América anglo-saxônica que possuem uma densidade demográfica muito menor que sua parte leste, por exemplo? Áreas estritamente secas no oeste dos Estados Unidos. Ali nós temos a presença de grandes desertos. Na região leste, né, nós temos aí cadeias de montanhas que também dificultam. E no extremo norte do Canadá, o frio intenso impossibilita a habitação. Foi o que eu já havia dito para vocês. Lá eles têm um clima polar e subpolar. Aqui, pessoal, nós temos uma densidade demográfica de todo o nosso planeta. Aqui nós temos a América anglo-saxônica, tá? Vocês conseguem perceber o quê? Que a maioria da população, aqui já é México, tá? E daqui para cima, ela reside onde? Na parte leste dos Estados Unidos e na fronteira do Canadá com os Estados Unidos. Essa parte norte do Canadá, ela é pouco habitada devido ao frio intenso. E essa parte aqui, oeste dos Estados Unidos, ela é pouco habitada devido à presença aí de grandes desertos, tá? Eu trouxe para vocês aqui um mapa que mostra também, quanto mais escuro, olha só, maior o número de habitantes por quilômetro quadrado. A gente percebe o quê? Uma grande concentração nessa parte leste do Canadá e dos Estados Unidos. E uma grande população, principalmente aqui na fronteira entre os dois países. A gente observa também que há uma fraca população, né, um fraco número de pessoas morando aí nessa parte norte desse país chamado Canadá. Crescimento demográfico. Na segunda metade do século XIX, o desenvolvimento econômico proporcionou um rápido aumento da população. A partir de 1950, a redução da natalidade associada a um rigoroso controle de imigração. Então, hoje, essa tendência mundial de diminuição da população é também verificada aí, tanto nos Estados Unidos quanto no Canadá. Crescimento é menor desde a Grande Depressão, né, e se concentra no sul e no sudoeste do país. A Grande Depressão que ocorreu ali em 1929 foi uma grande crise mundial que abalou o mundo, tá? Então a gente consegue perceber o quê? Que os maiores crescimentos a gente observa nos estados do sul e do sudoeste do país. Aqui nós temos a variação de população desde 1910 a 2010. A gente percebe que houve um ápice aqui em 1950 e 1960. Logo após isso, em 2000, houve um crescimento, mas está em franco declínio aí o número de pessoas dentro desse país. Isso se deve, pessoal, principalmente àqueles fatores que eu já havia citado com vocês. A entrada da mulher no mercado de trabalho, né, acesso à informação, as políticas de controle de imigração, o acesso aos meios contraceptivos, tudo isso aliado, houve uma queda na natalidade. O que é a natalidade? O número de nascimentos. Então, a gente consegue perceber o quê? Que a população ela vai diminuindo. E qual será a estrutura etária, né? A estrutura etária dos países anglo-saxões tem características. Uma base estreita significa que existe uma baixa taxa de natalidade, poucos nascimentos. Centro ligeiramente largo, uma média população de adultos, grande e média, e um cume pouco largo.
Ah, significa que existe aí, olha só, eu trouxe para vocês aqui a pirâmide etária do Canadá. A gente percebe o quê? Que existe aí uma taxa de natalidade pequena, uma grande quantidade de adultos e uma, olha só, de 90 a 94 anos e uma alta expectativa de vida. Esse tipo de pirâmide etária, pessoal, é justamente o tipo de pirâmide etária dos países desenvolvidos, dos países mais ricos. Porque se fosse um país mais pobre, a base seria larga e o ápice seria muito mais estreito. Significaria o quê? Que nascem muito mais crianças, muito mais pessoas e a expectativa de vida é menor. Aqui, ó, nós temos a pirâmide etária dos Estados Unidos. Ela é muito parecida com a pirâmide etária do Canadá. Lembrando que nos Estados Unidos a gente verifica ainda um número um pouco maior de nascimentos, mas a base, o ápice dela também é bem largo, indicando aí que esse país tem uma boa expectativa de vida. Bom, América anglo-saxônica, né? No século XIX, crescimento econômico, houve um crescimento econômico, a melhoria de condições de vida, redução das taxas de mortalidade, rápido crescimento populacional, juntamente com a chegada de imigrantes europeus. Olha lá no século XX, olha o que mudou do 19 para o 20. Entrada da mulher no mercado de trabalho, alto custo da criação dos filhos, disseminação dos métodos contraceptivos, planejamento familiar e rigoroso controle da imigração. Houve uma queda do crescimento demográfico a partir de 1950. Então eu trouxe para vocês isso aqui para ilustrar o que eu já havia dito sobre as diferenças do século XIX e do século XX. Como vimos, né, a formação étnica dos Estados Unidos e do Canadá foi semelhante. Os dois países foram colonizados por europeus, ingleses, franceses, e tiveram um sistema de colonização de povoamento. Os povos europeus formadores dos Estados Unidos eram predominantemente ingleses, com destaque para os peregrinos, chamados puritanos, religiosos que romperam com a Igreja da Inglaterra, e os Quakers, pessoas livres que acreditavam no Estado sem interferência religiosa. Além dos brancos europeus, a formação étnica dos Estados Unidos teve melhor contribuição dos africanos, que foram escravizados principalmente para trabalhar nas colônias do Sul. Atualmente, o número de afro-americanos nos Estados Unidos é muito alto, principalmente devido a essa miscigenação dos negros que foram trazidos para servirem de escravos ali na parte sul. Vimos também a contribuição dos povos indígenas na formação étnica do país. Embora a mestiçagem com os nativos não tenha sido tão intensa, pessoal, como com o dos negros. A presença da cultura indígena nos Estados Unidos é bastante presente, principalmente nos estados centrais e do Nordeste. Bom, pessoal, para terminar, eu vou deixar para vocês realizarem os exercícios da página 333 e 334. Lembrando que eu vou disponibilizar essa videoaula e também vou disponibilizar os slides para que essa correção seja feita de uma forma mais fácil por todos vocês, tá? Não fiquem em dúvida, qualquer coisa me procurem a coordenação. Um abraço, pessoal, e até a próxima.